Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Direto ao assunto do vídeo de hoje então, os jogos se tornando esportes e qual o lugar dos NFTs nessa jogada toda. Então a primeira pergunta é, qual a vantagem de um jogo se tornar um esporte? E para responder essa pergunta nós recomendamos esse vídeo do Jake Tran, que nós deixaremos na descrição do canal, falando sobre os esportes. TV. Competitive video gaming has become a multi-million-dollar industry, but as Errol Barnett learned, embarking on an esports career comes with plenty of risks. It's been a big year for esports, yes, with championships for titles like Fortnite and Dota amassing record price pools as the industry continues to take the world by storm. This is a bigger new industry than marijuana. Absolutely. And that's why the gaming industry is now bigger than film, music, the NFL, the NBA, and the MLB combined. Bom, então acho que para responder aqui a primeira pergunta, a vantagem é dinheiro, né? Qualquer jogo pode se tornar um esporte? Olha, nós acreditamos que com as devidas mudanças, pensando em times e pensando num meio justo para todos os jogadores, a resposta seria sim. Jogos NFT e NFTs em geral têm um lugar nos esportes? Bom, e aqui eu acredito que os NFTs podem acabar se tornando tipo esse par de tênis do Michael Jordan que foi vendido por 8 milhões. Um item raríssimo, essa pelo menos é a proposta dos NFTs, que no caso é sim. Então, quarto, quem é você para dizer isso? Então, quem sou eu para estar respondendo essas perguntas aqui? Então, humildemente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Arthur Brigoni Han, como você pode ver aqui, meio apagado. Eu tinha 19 anos na época aqui, como vocês podem ver, isso foi em 2006, então quem quiser saber a minha idade já pode fazer aí a matemática. Aqui tá a camiseta que eu tava usando naquele dia. E pra quem tá pensando assim, nossa, mas tu já não joga há 16 anos, já é um ancião e tudo mais. Aqui em 2014, você consegue ver aqui na foto, né, em abril de 2014, 4 de abril, eu consegui também ser Challenger no League of Legends. Eu só quero deixar claro que eu não me acho dono da verdade. Tudo que é dito aqui é meramente minha opinião particular. Você é livre para discordar, concordar. Qualquer coisa que seja para contribuir é muito bem-vindo. Então, continuando aqui a nossa humilde opinião. Bom, então agora nós vamos falar de jogos Click to Earn versus Play to Earn. O que seria o Click to Earn? O Click to Earn seria a maioria dos jogos NFT que atualmente o que nós achamos mais que está realmente assim de play é o Tibia. Jogo antiguíssimo, jogo super antigo que quando você coloca no Google Images aparece até as fotos de osso aqui e tudo mais. Mas enfim, por que nós estaremos falando sobre esse jogo hoje? Porque esse é um jogo que nós estamos vendo que está ganhando muito espaço no mercado NFT, tem muita gente começando servidor NFT de Tibia até em outras plataformas. Um grande interesse de Tibia NFT e faz sentido na nossa cabeça de novo por causa da questão do Play to Earn. Realmente Tibia e jogos MMORPG, onde você precisa ter o famoso grind, né? Para quem não sabe, o grind seria toda aquela questão de ficar matando bichinho, pegando dinheiro e tudo mais. Quais são os problemas que eu identifiquei dentro do Tibia depois de ter jogado recentemente, ok? Um beta em que eu fui Top Knight, level 50, tá? E agora acho que não tem problema de dizer que ele foi vendido no level 50. 100 mortes, ok? Vendido 100 mortes, é importantíssimo dizer isso para Tibiano. Depois eu joguei um pré-launch, onde eu fui de novo o Top Kina e o Top Level. Top Knight barra Top Level. Kobe Bryant. Tive até na stream do Punho, quem lembrar. Aqui quando eu fui Top Knight level 50, eu também fui o top 2 do servidor. E finalmente vocês sabem que eu estou fazendo aí a saga Sorcerer Top Level. Então novamente eu reforço que humildemente eu venho para fazer algumas observações. Bom, então vamos aos problemas que nós encontramos. O primeiro problema que nós estamos vendo em quase todos os Tibia NFT é que todos estão querendo fazer uma pool baseada em uma competição por gold. E isso aqui é péssimo, nós iremos dizer logo logo por quê. Segundo lugar, muito cuidado com o conteúdo pay to win. Em terceiro lugar, cuidado com a nutelação do servidor.
porque as pessoas acabam enjoando rapidamente disso. Em quarto lugar, o óbvio, né? Clientes alternativos, bot, macro, etc. Mas que nós sinceramente vimos que é mais fácil de solucionar. Em quinto lugar, a novela mexicana excessiva, e nós falaremos sobre isso logo logo. Em sexto lugar, um PVP que está subdesenvolvido, ultrapassado. Ele está muito antigo já para 2022. Então aqui, o problema da Purple Gold, ele destrói a economia do jogo, porque se os jogadores estão tendo que investir todo o gold deles e tentar pegar dinheiro de volta, eles acabam não podendo investir mais no jogo. Então isso acaba destruindo a economia do jogo, porque sai muito ouro de dentro do jogo, entendeu? Então isso acaba gerando inflação, etc, 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 tá ligado? E isso acaba também gerando uma desmotivação e desfoca os jogadores, porque eles ficam pensando muito mais na pool e em colocar o gold lá, do que propriamente dito em upar, etc e tal. Então quando chega no momento que eles têm que upar, eles já estão totalmente desmotivados, param de jogar e isso em massa vai acabar resultando no fim do servidor. Então agora vamos falar um pouco da novela mexicana excessiva. E aqui para resolver esse problema da novela mexicana excessiva, nós viemos com a introdução do sistema de Guild War. Eu sei que isso já existe em alguns lugares, mas eu acho que não nessa pegada. A pegada é que tu se declara ou de guild ou neutro já no oráculo, então a decisão seja, entre aspas, irreversível, aqui a gente pode adicionar aspas, né, na decisão irreversível. Por quê? Porque quem conhece o jogo sabe que você pode se hoocar e ir lá e mudar de decisão. Mas enfim, o neutro, ele acabaria sendo free account e com uma penalidade de 10% de XP e de loot. Entendeu? Já para que todo mundo fique em guilda. Para que todo mundo, desde o começo, já entre em guilda, para que não fique aquela novela mexicana de não sei se eu posso falar. E isso também é uma coisa que atrairia a galera dos esportes. Então agora no lado de War. No lado de War, a ideia seria colocar o máximo de estatísticas possível. E isso fica muito mais fácil quando tu tem as guildas já duelando entre elas, ao invés de um monte de jogador neutro se batendo, entendeu? Então aqui você poderia colocar a quantidade de dano que cada jogador causou, a cura que ele realizou, quanto que cada um conseguiu tancar, e estabelecendo um MVP para cada posição, entendeu? Colocar lá um nome especial, coisas assim, porque esse tipo de conteúdo ajuda na imersão do metaverso. Ou seja, as pessoas ficam mais interessadas no jogo, no que aconteceu, entendeu? Em quem foi melhor, e mais motivadas a ficar mais fortes para na próxima guerra elas ou manterem ou conseguirem o MVP caso não tenham conseguido dessa vez, entendeu? Então vamos às nossas humildes sugestões. Em prioridade 0 aqui, né, porque não tem como falar das coisas antes de falar da monetização. Então aqui a gente já vai ser bem explícito mesmo. A moral é monetização abusiva dos cosméticos. Então vamos a um exemplo aqui. Estamos aqui então no Tibia Wiki para mostrar quantas skins existem. E a moral é simples, né? É do tipo virar, olha só quanta skin que tem, tá ligado? Então a moral é simplesmente virar e cobrar individualmente por cada skin sem choro, tá ligado? E aí é que tá. Fazer com que a skin, por exemplo, assim, essa daqui, que no caso eles colocam até assim, né? Add-on 1, 2 e o completo. No caso, qual é que é a ideia? Você compra o outfit em primeiro lugar, o add-on em segundo lugar, o segundo add-on em terceiro lugar, se você quiser ter o completo, que você obviamente tem que pagar também em quarto lugar. E isso para cada um deles. Em outras palavras, abusar mesmo, ir lá e ir colocando um por um e cada addon um preço separado, é ser bem abusivo mesmo, né? Do tipo assim, então, abusar dos cosméticos, tá? Tendo dito isso, colocar um server barato, onde a Premium Account tem um valor baixo, não se importarem tanto na monetização diretamente do jogador, mas pensar mais numa visão como um servidor que realmente seja justo para todo mundo. Para entender melhor, nós recomendamos muito esse documentário sobre o crescimento da Nike. E também, é claro, o próprio livro do Phil Knight, que é o criador da Nike, em como que ocorreu o crescimento da Nike. Mas, para você que tem preguiça de saber isso, o resumo da ópera é que a Nike realmente teve um crescimento exponencial depois do contrato fechado com o Michael Jordan, em que ela foi altamente associada com o mesmo sucesso dele, vista como uma marca que tinha a mesma qualidade do jogador. Então, por fim, deixar as taxas de tudo no mercado baratas. Ou seja, se o cara quiser vender uma BP de UH no mercado por $1, você deveria deixar, entendeu? Ele quer colocar lá, quero botar aqui uma BP
de UH por $1 no mercado e alguém quiser comprar, deixa o cara vender por $1. Pega aqui uma taxa baixa, aqui vamos sugerir uma taxa de 1 a 3%. Então, no caso de $1, o cara ficaria com 97 centavos, você ficaria com 3 centavos. Aí tu me diz assim, mas aí não vai monetizar. A ideia é que o jogo possa crescer primeiro para que depois ele seja monetizado. Uma ideia muito no estilo Facebook, Amazon, entendeu? Primeiro o jogo tem que se estabelecer para depois a pessoa querer o lucro. Em outras palavras, primeiros meses de servidor, eu não quero saber que o servidor, novamente, de qualquer jogo que seja, deu lucro. Eu quero saber que o número de jogadores tem aumentado constantemente. Cada mês eu quero ver que o número de jogadores está cada vez maior. Porque isso quer dizer que o server vai vingar, vai durar um longo período de tempo, que é o que é necessário para que os NFTs de fato criem algum valor. NFT não vai criar valor se o servidor não durar bastante tempo. E para um servidor durar bastante tempo, novamente para qualquer jogo, precisa de durabilidade, ok? Nada melhor para gerar escassez, que por sua vez gera lucro, como vocês sabem, do que o item simplesmente ser destruído, do que ele sumir, ok? Outra coisa que atrai a multidão é o PVP dinâmico, e aqui, como nós já falamos, declarar as guildas no oráculo, ter as estatísticas de guerra para aumentar a dimensão e remover o White Skull, para que todo esse sistema seja levado a sério. Então aqui o que nós sugerimos? Que, por exemplo, assim, se o cara mata um neutro, ele automaticamente pega a Red Skull. E se ele começa a guerra atacando de surpresa, ele também pega a Red Skull. Ele e todo mundo que esteja na party dele. De preferência, a guild dele. Entendeu? Para que seja realmente levado a sério. E aí, se a pessoa é quicada da guild, ela vira neutra para sempre de novo. É irreversível. E nisso, ela simplesmente tem 10% de redução de XP, não pode mais andar no tapete, enfim, free account. Sugestão de solução, então, ao invés de uma pool baseada em Gold, fazer uma pool baseada em XP, né, a experiência total do personagem, mais o Magic Level total do personagem, mais as skills do personagem dividido por 3. Por que fazer assim? Para tentar balancear entre todas as vocações. Como nós sabemos que os magos têm ML mais rápido em comparação aos paladinos e quina, que tem skill mais rápido, etc., fazer um balanceamento. E, em segundo lugar, nós gostaríamos de dizer para colocar o server como ele era nos seus primórdios. Quanto mais difícil for de progredir, quanto mais difícil for o jogo, perfeito, entendeu? Por quê? Porque naquela época todos os tops tinha muita polêmica de bot, sharing, etc, etc, etc. Então, se não tiver nada disso, isso aqui vai ser um jogo perfeito para NFT e para o longo prazo. Então, quais são os benefícios disso? Como nós já dissemos, a maior imersão de jogadores no metaverso. Poder categorizar o jogo como um jogo 100% de habilidade, logo um esporte. E embora aqui nós acreditamos que a maioria das pessoas já esteja assim dizendo não vou jogar um servidor tão difícil, não sei o que. Aqui nós teríamos que dar uma de Steve Jobs e dizer que, infelizmente, as pessoas elas não sabem ainda o que elas querem até elas terem, entendeu? Hoje em dia, está muito popular esse conceito de pay to win e não é à toa. Realmente está tudo muito pay to win. Agora tem aí vários jogos considerados cada vez mais pay to win. E a verdade é que isso está fazendo com que os jogos sejam cada vez menos habilidade, entendeu? Então, o resumo da ópera é, para esses MMORPGs, está faltando ainda um jogo que seja realmente 100% habilidade para ser categorizado como um eSport e começar a tirar uma fatia daquele bolo de 175 bilhões de dólares que nós vimos anteriormente. Então, finalmente, eu gostaria de passar aqui rapidinho sobre a lore dos ancientes. Por quê? Porque o que tu precisa fazer para um jogo virar um eSport? Primeiro, ter um desafio. O desafio seria pegar level 200 do time ancião. Aqui nós recomendaríamos, além da pool semanal ou mensal que vocês fizessem, ainda ter uma pool extra de 5k dólar, extra, para o primeiro a conseguir pegar level 200. Por quê? Porque isso aqui é o que vai te trazer o teu Michael Jordan e, consequentemente, já motiva o Kobe Bryant, o LeBron James, o Stephen Curry. Então, para quem ainda não entendeu ou não acha que um jogador realmente pode fazer tanta diferença assim numa marca ou em criar alguma coisa, eu vou recomendar aqui, vou deixar também na descrição esse documentário de como o Stephen Curry queria Nike, mas acabou indo para Under Armour.
E isso trouxe um crescimento enorme para a marca. Bom, e o que um eSport precisa? De algo para definir a vitória. No caso, aqui na lore de Ancients, que seria, né, relacionado a um Tibia ancião, nós sugerimos adicionar o Ancient Dragon como um dragão preto, Ancient Hero, que nós estamos pensando em dar o nome de Nightmare, e o Ancient Demon, onde nós faríamos a condição de vitória. A guild que matar o Ancient Demon 3 vezes primeiro leva o servidor, por assim dizer. Para gerar também uma melhoria no PVP e também conseguirem chegar nesse nível do Ancient Dragon, Ancient Demon, etc., nós sugerimos uma mudança de balanceamento nas vocações com a adição de algumas magias e também uma segunda promoção. Mudança no balanceamento das quests, tinham muitos itens que estavam inúteis, e aqui nós temos alguns exemplos. Praticamente todas as quests que nós temos no canal até agora, por exemplo, a Lighthouse, você reduz o Dark Shield para um Steel Shield e o Battle Hammer para uma Chain Legs, uma coisa bem menor, porque aquela quest é muito fácil. Em segundo lugar, a da Scale Armor ali em Thais, que também tem aqui, reduzir para um Daramian X, e colocar de exemplo as quests como a do Anel de Casamento, a da Dark Armor e do Griffin Shield para setar a dificuldade. Aqui mais uns exemplos, na Orc Fortress dar uma diminuída e colocar também os sets. E em quinto lugar, remover todos os itens de venda, no caso, tudo que facilitava o jogo, Scarf, Barbarian Axe, Clerical Mace, Plate Armor, Steel Helmet, todo o item inicial, entendeu? Tudo isso para que fique mais competitivo, para a primeira pessoa que chegar em main, ela não saia voando na frente de todos os outros, seja devagar e tal, conforme as outras pessoas vão chegando e os outros estão mais avançados, eles vendem, fica mais fácil para aqueles que chegaram depois, etc. O mapa sugerido é no 7.4, antes de Port Hope, porque nós achamos que aqui foi quando as hidras começaram a quebrar o jogo, até os faraós estava relativamente balanceado. Se alguém quiser saber mais, aqui eu tenho aqui, né, as habilidades e tal, e o balanceamento que nós sugerimos para que tenha todo um sentido coeso a lore de Ancients. Eu lembro que aqui você vai ter algo de no mínimo uns 2 anos para correr atrás, ok, pessoal? Porque nessa dificuldade que nós estamos sugerindo, level 200 não vai sair antes de 2 anos. Temos também uma sugestão de pool, e basicamente a sugestão de pool baseada nesse cálculo seria que pagasse top 300 jogadores. Por quê? Para tentar manter um mínimo de 300 jogadores, para que eles conheçam toda essa lore de Ancients, para que eles entendam que o jogo é hardcore, mas que eles vão poder vender coisas no mercado por uma taxa, entendeu? Então vai dar para fazer um dinheiro, mesmo que tu não seja dos top 300 jogadores, tu vai ter como tirar uma grana, mas que os top 300 jogadores consigam pelo menos pagar a prêmio. Por isso que eu sugeri um custo baixo, entendeu? Inicial, para que o servidor realmente consiga viver os 2 anos que ele precisa. Então é isso aí. Se alguém tiver alguma sugestão, dica ou crítica para somar, bem-vinda.